Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para mais um estudo, então, né? Josué, capítulo 13 ao capítulo 15. E o capítulo 13 começa falando que Josué agora já é muito idoso, Deus falando com ele. E ainda havia muita terra para conquistar. E Deus traça o tamanho dessa terra, onde é o Líbano hoje, onde está tendo ali a guerra contra o Hezbollah, né? Que por enquanto está parado. E lá no sul, lá embaixo, depois do Mar Morto. Ou seja, toda a terra de Canaã, dada como estatuto perpétuo à descendência de Isaque, os judeus. Então Deus fala, muita terra há ainda para possuir, e aqui já conquistou agora, você divide entre as 9,5 tribos. Lembrando que 2,5 tribos herdaram do outro lado do Jordão, onde era a terra de Moabe, né? Onde Deus matou Balaão, Balaque, lembra do feiticeiro que queria amaldiçoar Israel, Números 24. E no verso 17 ele profetiza a estrela do nascimento de Jesus. E lá depois, quando Israel vai contra Moabe, ele vai ser morto. Ele e o rei que programaram toda essa maldade vão ser mortos. Então agora vai haver a divisão de terras através de sorte. Dentro onde havia as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, é uma bolsa. E ali dentro 2 pedras chamadas Urim e Tumim. E Deus falava também através dessas pedras. E é através de sortes, né, que a terra vai ser distribuída. E agora começa a citar as conquistas e fala também de Og, rei de Bassã, que era um gigante, um homem muito grande e alta estatura, do qual Moisés venceu. E fala também sobre o povo que eles não destruíram, que ficou ali no meio deles. No caso, os gibeonitas, os gessuritas e os macatitas, que permaneceu no meio deles, caminhando no meio deles. Lembrando que isso tudo vai virar laço para eles. Quando nós não abrimos mão de todas as coisas do mundo, isso acaba virando laço. Laço na nossa vida. E nós temos que abrir mão dos laços. Não deixar o diabo colocar laço no seu pé. Geladeira de crente cheia de cerveja, casa de crente com barzinho, com bar dentro de casa. Isso é um convite para entidades demoníacas estarem dentro da sua casa. São pontos de contato, uísque guardado, cachaça e etc. Você deve se livrar disso tudo, sua casa é terreno santo. Deus falou que onde você colocasse a planta do seu pé, ele te daria por herança e ele estaria junto com você. E agora fala de novo que a tribo de Levi não tinha herança, porque as ofertas queimadas do Senhor eram a sua herança. Eles iam morar no meio das tribos, mas não teriam herança, porque a herança deles é o Senhor. O verso 22 repete que os filhos de Israel mataram Balaão, o adivinho. Lembrando que ele era um vidente, que um dia foi um homem de Deus e se corrompeu em troca de dinheiro. Muito comum hoje no nosso meio, os Balaãos, né? Dentro dos púlpitos, em cima dos púlpitos, pregando mentira em troca de dinheiro. Aí diz que Deus matou Balaão. Olha aí. Está relatando aquilo que Moisés repartiu do lado direito do Jordão para Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés, que ele conquistou lá do outro lado, antes de Josué tomar posse da terra prometida. Essa luta como cristão é de conquista a conquista, de território a território, de vida a vida, e nós temos que vestir a nossa armadura, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a sandália do Evangelho da paz. Porque nós temos muita coisa para conquistar até a volta de Jesus. Deus quer que você conquiste toda a sua família, porque a promessa é para tu e a tua casa. Termina falando que os filhos de Levi não tiveram herança, como já havia sido dito. E agora Calebe, aquele que perseverou junto com Josué, que creu que Deus ia colocar ele na terra, estava com 85 anos. E a Bíblia diz que ele estava em pleno vigor, como os 40, quando ele foi espiar a primeira vez a terra.
Deus, ele nos dá força. Deus nos dá a vitória. E agora ele ia herdar a terra de Hebrom, terra de gigante também. E olha só, Davi destruiu um gigante, Caleb destruiu 3, ele vai destruir 3 gigantes. Ele vai botar para correr os anaquins, né? Os gigantes, aqueles que sobraram, que nós lemos lá no capítulo anterior, que fugiram. Caleb, um senhor de 85 anos, vai herdar essa terra, a terra de Judá. Caleb é de Judá, então ele vai herdar a terra de Judá e também a cidade de Hebrom. Então ele reivindica de Josué, né, a promessa de Deus para a vida dele, para a sua parentela. E ele pede aquela montanha, pede aquela terra, ele pede Hebrom para ele. E Josué vai dar para ele Hebrom, né, como herança até os dias de hoje. É interessante que Hebrom é onde está o túmulo dos patriarcas, a caverna de Macpela. Eu visitei esse lugar. É um lugar onde tem um túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Lia. Está ali em Hebrom, né? E há uma verdadeira peregrinação de judeus para aquele lugar. Construíram um mausoléu em cima da caverna, suposta caverna, e ali eles vão fazer orações naquele lugar em homenagem aos patriarcas, né? Eu, particularmente, acho idolatria, né? Porque não pode haver peregrinação para túmulos. Mas é interessante conhecer da cultura e ver ali o suposto lugar onde eles foram enterrados. Essa terra foi passada para Caleb. O nome Caleb significa arrojado. O capítulo termina falando que Hebrom foi dado a Caleb por herança até os dias de hoje. Ou seja, aquela terra foi conquistada, aquela terra foi dada, aquela terra pertence aos judeus. A palavra Palestina, ela foi colocada com a tentativa de anular a existência de Israel, da terra que Deus deu para eles, pelo imperador Adriano Romano, lá na frente. Vai mudar o nome daquela terra para Elocapitolina, que vai virar Palestina. A Palestina nunca existiu. E a Palestina nunca foi terra dos árabes. Leia de novo Gênesis 17 e veja que aquela terra foi dada por estatuto perpétuo aos descendentes de Isaac, aos judeus. Agora vai demarcando o limite de cada herança, de cada tribo. Vai lançando sortes e vai demarcando, e eles vão tomando posse. Vai lançando sorte, vai demarcando, e eles vão tomando posse. E por aí vai, até todas as 9 tribos e meia receber a sua herança. É interessante hoje que o mundo ele é repartido entre principados, potestades e dominadores. Aquilo que Satanás caiu do céu, junto com 1/3 dos anjos. Leia Apocalipse 12:3, leia Ezequiel 28:14 em diante, leia Isaías 14, e você vai ver a queda do diabo. 1/3 das estrelas, a Bíblia diz que há milhares de milhões, miríades e miríades de anjos. E ele também repartiu a terra, repartiu os estados, repartiu os países, repartiu as cidades, as ruas, até os brejos e cachoeiras são repartidos entre demônios. O único lugar que não é deles é você, a sua casa é terreno santo, porque Deus te deu por herança, porque Deus te comprou na mão deles. A Bíblia é uma repetição. Nós também temos que conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. Conquistar através do nosso general, que é Cristo, que nos dá as instruções de guerra. Porque Deus vai entregar na sua mão e vai repartir também para nós. Repartir onde nós colocarmos a planta do nosso pé, ele nos daria. E é interessante quando você vê a cultura de outras religiões, que sai carregando uma santa e colocando dentro da casa de uma pessoa. Ela fica ali uma temporada, depois ela é carregada para a casa de outro, fica ali outra temporada, depois é levada para a casa de outro. Aquela santa está conquistando terreno. Na época, na roça da minha mãe, falava, esse terreno é terreno da santa, daquela imagem.
E nós sabemos que toda imagem traz por trás dela aquilo que Deus falou sobre imagem de escultura. Mas você hoje, o Espírito de Deus habita em você. E aonde você entrar também, você pode reivindicar. E Deus vai te dar por herança, como terreno santo, como terreno da presença dele, como propriedade de Jesus, assim como o seu corpo é propriedade de Jesus. Leia 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Judá vai herdar Jerusalém. Quando as tribos forem divididas, lá no livro de Reis, a capital de Judá vai ser Jerusalém. E hoje a capital de Israel, reivindicada, é Jerusalém. A capital espiritual, que agora também vai transformar na capital governamental. Alguns países já reconhecem Jerusalém hoje como capital de Israel. Caleb, habitando em Judá, oferece para quem conquistasse lá uma terra a sua filha. E Otiniel, né, irmão de Caleb, conquista e vai casar com a filha de Caleb, ó. E vai morar naquele lugar e ela pede a ele as fontes, né, de águas. É interessante que eu visitei um parque lá cheio de água, lugar maravilhoso, né? Conheci a fonte que existe até hoje, através dos túneis que o rei Ezequias cavou. É muita história da Bíblia naquele lugar. É muito poder de Deus que foi derramado ali. É muita coisa que tem naquela terra. É uma terra diferente de qualquer país do mundo, de qualquer lugar do mundo. Todos que tiverem oportunidade deveriam conhecer Jerusalém, Israel. E o capítulo 15 termina falando que não puderam expulsar os filhos de Israel, os jebuseus, que vão habitar no meio deles até o dia de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.